Shalom Haverim, Shalom amigos, Baruch Hashem, bendito seja o Santo de Israel. Ele abençoe você, sua casa, toda a sua família. Ele fale também ao seu coração em mais uma porção da Torá, a palavra pura para todos sempre. Hoje porção de número 48, porção Shoftim. Shoftim quer dizer juízes. Essa porção vai começar no capítulo 16 de Devarim, Deuteronômios, a partir do verso 18, e vai até o capítulo 21, verso 9. E a Haftará, que é a parte da porção nos profetas, vai estar em Isaías, no capítulo 51, a partir do verso 12, e vai até o 52, verso 12. Na Torá, essa porção vai ter 97 versos, vai falar sobre vários assuntos, né? Todos eles conectados com o tema da porção. A gente vai fazer um resumo. Convido você a estar conosco. Com certeza, alguma coisa Adonai vai falar ao seu coração. Essa é, pessoal, a quinta porção do livro de Devarim. Esse livro que tem ao todo 11 porções, né? E se trata aí do discurso de Moshe no seu último dia de vida. Moshe está aconselhando os filhos de Israel, já que ele não vai entrar na terra, ele já sabe disso, o Eterno deixou bem claro para ele que quem vai entrar com o povo será Josué, só que antes dele morrer, ele faz questão de fazer esse discurso, de repetir todos os mandamentos e dar instrução aos filhos de Israel. E por que ele está fazendo isso? Porque o povo de Israel vai tomar posse da terra, só que a permanência deles nessa terra está totalmente condicionada à obediência dos mandamentos. Se eles entrar na terra e se esquecer dos mandamentos, eles vão perder a terra. Então Moshe faz questão de deixar isso bem claro para eles, por isso que Moshe sempre diz: vocês terão que praticar os mandamentos, terão que obedecer para vocês herdar a terra. Ou seja, percebe que o herdar dessa terra é algo constante, né? Não é porque eles tomaram posse da terra que a terra será deles para sempre. A terra será deles enquanto eles estiver obedecendo os mandamentos e principalmente praticando a justiça, que é o tema principal da porção de hoje. Então, a primeira coisa que Moshe vai falar na porção de hoje será sobre o tribunal de justiça, né? Eles terão que estabelecer lá na terra. Todas as cidades terão que ter juízes para julgar a causa do povo. E esses juízes terão que ter como base, como critério para julgar exatamente a Torá. A Torá é que vai definir, que vai decidir o que é justiça. Porque para muitos seres humanos, a justiça é algo relativo. Tem pessoas que acham que algo é justo, enquanto outras pessoas não concordam, acham que isso não é justo. Então não é o ser humano que define o que é justo. Moshe vai deixar bem claro que os juízes que vão estabelecer a justiça, eles terão que cumprir a justiça, mas justiça é essa que já foi estabelecida, que é exatamente a Torá. É como se fosse, né, a Constituição. Um juiz, ele tem a missão de cumprir a lei. Não é o juiz que inventa a lei, ele tem que simplesmente cumprir a lei. E assim é também o que Moshe vai dizer aqui. E quem foi que decidiu a lei? Quem foi que definiu o que é certo, o que é errado, o que é justo e o que é injusto? Moshe vai deixar bem claro na porção de hoje que a justiça ela é definida, ela foi determinada pela Torá. Depois o Moshe vai falar sobre o rei que o povo de Israel futuramente vai desejar. O Moshe vai dizer que o povo terá sim um rei, mas para escolher esse rei, eles terão que seguir alguns protocolos, alguns critérios, né, que a Torá vai estabelecer. E, sem dúvida, existe apenas um que se encaixa perfeitamente nesses critérios, que é exatamente o nosso Mashiach Yeshua, ele que muito em breve virá para estabelecer o seu reino, para reinar sobre essa terra. Depois Moshe vai falar sobre os sacerdotes, né? Novamente Moshe vai dizer que eles não terão direito à herança, e por isso todas as primícias de tudo que é produzido na terra e também os primogênitos de todos os animais pertencem aos sacerdotes, como também as ofertas que são oferecidas lá no tabernáculo, as ofertas pela culpa e pelo pecado. A carne dessas ofertas seria
para os sacerdotes. Depois Moshe vai falar sobre o profeta que o Eterno vai levantar no meio dos filhos de Israel, um profeta semelhante a Moshe, que nós sabemos e está bem claro que se trata do nosso Mashiach. Dizer que o Mashiach veio anular a Torá é simplesmente ridículo, né, pessoal? Se o Mashiach tivesse vindo ensinar alguma coisa contra a Torá, ou dizer que a Torá não precisava mais ser praticada, ele não seria esse profeta semelhante a Moshe. Pelo contrário, ele seria o profeta antagônico a Moshe. Mas, infelizmente, né, o sistema religioso insiste em dizer que o Mashiach é exatamente esse profeta, o profeta antagônico a Moshe, quando, na verdade, a Torá já profetizava, já anunciava que o Mashiach era o profeta semelhante e não antagônico a Moshe. Então, esses serão os assuntos que a gente vai ver nessa porção. O Moshe vai falar novamente sobre as cidades de refúgio que o povo de Israel ia ter que separar para amparar aquele que talvez por acidente viesse cometer a morte de alguma pessoa, já que a Torá deixa claro, pessoal, que quando houvesse assassinato, o culpado de assassinato devia ser punido de morte. Mas pode ser que aconteça de alguém tirar a vida de uma outra pessoa, por exemplo, num acidente. Então, nesse caso, a Torá deixa claro que essa pessoa devia ser absolvida, ela deveria ser protegida, e para isso o Eterno mandou instituir as cidades de refúgio. Depois o Moshe vai falar sobre as guerras, né, explicando como será os protocolos que eles terão que cumprir quando forem para a guerra. O Moshe vai dizer que eles não devem atacar as cidades sem antes avisar o povo daquela cidade. Pode ser que ele se renda, pode ser que ele se entregue, e nesse caso não haveria a necessidade de atacar e tirar a vida daquele povo. Pelo contrário, aí eles seriam sujeitos a ser servo de Israel. Caso o povo não aceitasse, caso eles quisessem guerrear contra Israel, aí sim Israel poderia ir para a guerra e para a batalha. E o Moshe vai dizer também que algumas pessoas deveriam ser dispensadas da guerra, como por exemplo, o homem que era casado de novo, que tivesse menos de um ano de casado, ele deveria ser dispensado da guerra. Aquele que tinha plantado, por exemplo, uma vinha, que ainda não tinha colhido dessa vinha, ele também teria que ser dispensado, como também aquele que tivesse com medo. Então a gente percebe que há uma razão para isso, né? Essas pessoas que fossem para a guerra nessa situação, elas não iam estar concentradas na guerra, elas iam estar preocupadas com outra coisa, e nessa situação eles poderiam até atrapalhar os seus amigos, os seus companheiros de guerra. Então nessa situação é melhor que nem vá para a guerra. É isso que Moshe vai dizer no fim dessa porção. Bom, são vários assuntos, né, que Moshe vai falar. Eu repito, são assuntos conectados que têm como base principal a justiça. Justiça é o tema principal da porção e é o que Moshe vai começar a dizer já no início da porção. Vamos começar a leitura. Convido você a abrir o seu coração. Abra também a sua Torá no capítulo 16 de Devarim, a partir do verso 18. Estabeleça juízes e oficiais para todos os seus portões, ou seja, para todas as suas cidades, que Adonai, o seu Elohim, dá a vocês, tribo por tribo. Eles têm, esses juízes, devem julgar o povo com a mishpat, com a justiça. No deserto, o povo de Israel já tinha estabelecido juízes, isso a gente já viu em porções anteriores. Como, por exemplo, aqueles 70 que Moshe escolheu e receberam o mover do Eterno, eles foram estabelecidos para serem juízes, para julgar a causa do povo. Mas o que vai acontecer? Eles vão entrar na terra, eles vão ter várias cidades, e aí Moshe vai dizer que em cada cidade, por isso que ele diz em todos os seus portões, terão que estabelecer juízes, pessoas que vão julgar a causa do povo. Esses juízes terão que ser conhecedores da lei. Hoje, por exemplo, no mundo, juiz precisa estudar, precisa fazer faculdade, ele precisa conhecer da lei para ele poder cumprir a lei, para ele poder julgar a causa de acordo com a lei. A lei que ia ser usada aqui na terra de Israel
Não é a lei que nós entende hoje, né, como Constituição, por exemplo, federal. A Constituição do povo de Israel é estabelecida pela Torá. Esses juízes, pessoal, deveriam julgar de acordo com a Mishpat, que é o quê? Que é uma das bases da Torá. A Torá ela é constituída de Hukins e Mishpatins, ou seja, de regulamento e justiça. Esses juízes teriam que julgar com a justiça. Agora, como eles iam saber se algo era justo ou não? De onde que eles iam tirar esse princípio de justiça? Exatamente da Torá, pessoal. É o que a gente vai ver nos próximos versos. O juiz, ele não pode jamais distorcer a justiça, nem demonstrar favoritismo. Não aceite suborno, pois um presente, né, que seria como um suborno, cega os olhos do sábio e torce as palavras da pessoa mais correta. Olha o conselho que Moshe está dando aqui. Se tem uma coisa que um juiz não pode jamais aceitar, é presente, é suborno. Por quê? Porque quando um juiz recebe um presente, esse presente vai acabar motivando ele, vai acabar seduzindo ele a demonstrar favoritismo na hora do julgamento. Então a Torá proíbe categoricamente que um juiz receba presente. E essa proibição aqui, pessoal, não é só para o juiz, tá? É para nós também. Da mesma forma que um juiz não pode jamais receber um presente, você não pode também jamais querer dar um presente, querer adoçar, querer subornar, querer atrair a atenção daquele que vai julgar a sua causa para ele favorecer você. Isso também é suborno e a Torá é categórica contra o suborno. O juiz não pode jamais aceitar suborno e jamais pender para um lado e para o outro. Preste atenção no que Moshe diz aqui no verso 20, pessoal. Justiça, justiça, duas vezes, né? Justiça, justiça perseguirá, para que viva, olha só, para que viva e herde a terra que Adonai, o teu Elohim, concede a vocês. Percebe que herdar a terra aqui é condicional? Sempre Moshe está falando isso. Eles já não estariam na terra? Eles já não tinham tomado posse da terra? Por que Moshe diz que eles têm que praticar a justiça, para que eles vivam e herde a terra? Porque essa terra que eles tomou posse, eles precisavam conquistar ela diariamente. É como a nossa salvação. A partir do momento que você reconheceu os seus pecados, fez techuvá, reconheceu o Mashiach como seu salvador, começa a obedecer os mandamentos. Isso tem que ser constante. Você deve viver nessa prática constantemente para você herdar a terra, que se trata do mundo vindouro. Não quer dizer que você está salvo uma vez e salvo para sempre, né? Como dizem algumas doutrinas. Isso é uma grande falácia, uma grande mentira. A Torá deixa claro que você deve herdar a terra continuamente. Se você se desviar dos mandamentos, se desviar de praticar a justiça, você vai perder a terra, que é, né, uma alegoria para o mundo vindouro. E é exatamente o que Moshe fala sempre aqui na Torá. Eles tinham que praticar a justiça, praticar os mandamentos, para eles poderem herdar a terra. Mas eles já não estavam lá na terra? Sim, eles estavam, mas eles precisavam manter essa terra, manter essa herança, como eu e você. Para nós manter a nossa salvação, nós precisamos continuar a praticar a justiça. Então veja o conselho que Moshe está dando aqui, claro, para os juízes e também para o povo, tá? Aqui não é um conselho somente para o juiz. Aqui é um conselho para o povo também que deve praticar a justiça o tempo todo. Quando você procurar a justiça em busca de um direito seu, primeira coisa que você deve saber, ou ter em mente, ou ter consciência, se você realmente tem direito. Porque a partir do momento que nós queremos usar a justiça em nosso favor naquilo que nós não temos direito, ainda que você consiga ganhar na justiça, se for algo que transgride a Torá, meu amigo, você está agindo injustamente. Muita gente exige direitos que ela não tem. Isso é uma injustiça. Veja que a Torá está dizendo aqui: pratique sempre a justiça. Isso vale para os juízes, como aquele também que vai procurar a justiça em seu favor.
Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Muita gente que diz obedecer a Torá, que diz seguir os caminhos, né, da Escritura Sagrada, eles não levam esse assunto de justiça muito a sério. Porque o que define a justiça, como eu falei no início? O que define a justiça é a Torá. Quando a Torá diz que nós não podemos defraudar alguém, quando nós não podemos dar prejuízo para alguém, se nós fazermos isso, nós estamos transgredindo a justiça. Tem gente, por exemplo, que entra no emprego, entra no trabalho, e quando ele sai do serviço, ele entra na justiça exigindo o direito que ele sabe que não tem. E às vezes ele consegue até ganhar esse direito, mas ele está agindo de forma injusta. Ainda que a lei venha dar direito para ele, ele está transgredindo a Torá, está defraudando alguém. Porque quando a pessoa assina um contrato de trabalho, por exemplo, ele lê o contrato, ele concorda com tudo que está ali, por quê? Porque ele está precisando do emprego. Depois que ele já está trabalhando, que o tempo passa, ele se esquece do acordo que ele fez, ele se esquece do contrato que ele assinou, e agora ele começa a correr atrás dos seus direitos. Eu tenho visto muita gente correndo atrás de direito e às vezes conquistando o direito que ela não tem, isso de acordo com a Torá, né? Porque às vezes, usando a lei deste mundo, ela tem direito. Eu vou dar um exemplo muito simples para você de algo que eu vi, de algo que é totalmente contrário à Torá. Veja só. Uma pessoa, por ter amizade com a outra, por gostar daquela pessoa, o que ela fez? Ela cedeu a sua casa para que aquela outra pessoa morasse, de graça. E ela combinou com a pessoa assim, olha, você pode morar nessa casa, não precisa pagar aluguel. A única coisa que você vai pagar é a água, né, que você usar, a energia, e pagar também o IPTU e fazer alguns reparos, caso seja necessário. A pessoa concordou e foi morar nessa casa. Ok. Se passou anos e anos e anos, nunca pagou um aluguel, pessoal. O que vai acontecer? Chegou um advogado malandro e falou para essa pessoa que ela tem direito de uso capião na casa. Se ela comprovar que durante muitos anos ela pagou água, ela pagou luz, ela pagou IPTU, ela tem direito a uso capião. O que vocês acham que ela fez? Entrou na justiça para tomar a casa. Agora eu pergunto, isso é justiça? Ainda que a justiça dê para ela o direito de ter essa casa, ela está defraudando. Ao invés dela ser grato com alguém que deixou ela morar numa casa sem pagar aluguel, ela está usando de esperteza, usando a lei desse mundo que é injusta, para tirar do seu próximo, daquele que um dia ajudou ele. Eu estou citando esse exemplo só para vocês entenderem como a gente tem que tomar cuidado. Às vezes tem pessoa que usa a justiça, mas a justiça deste mundo, que é totalmente contrária à justiça do Eterno. A gente já viu várias vezes na Torá, o Eterno dizendo que quando alguém comprasse uma terra, ela ficaria com essa terra até quando? Até o ano de Shemitah. Porque no ano de Shemitah, ela tinha que devolver a terra para o antigo dono, ainda que ela tinha comprado a terra. Mas veja como é diferente, né, da lei deste mundo. A lei do mundo já diz o contrário. Se você morar lá muito tempo e comprovar que você sempre pagou IPTU, que você sempre pagou a água, a luz sempre no seu nome, você acaba tendo o direito de tomar posse daquilo que não é seu. E tem pessoas que fazem isso, conseguem isso na justiça e ainda tem coragem de dizer que foi uma bênção do Eterno. Eles vão dizer assim, olha, Deus me abençoou e eu consegui uma casa. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque a justiça deve ser perseguida. É o que Moshe está falando aqui. Justiça, justiça perseguirás. Não é somente o juiz que deve praticar a justiça. Claro que ele tem a missão, tem a função de fazer isso. Mas cabe também a todos nós perseguir a justiça, praticar a justiça em todo o tempo. Tenha a Torá como base para a sua vida, para você não cometer injustiças. Porque a gente vai ver, por exemplo, no capítulo 6 de Devarim, no verso 25, aonde Moshe vai dizer que a prática cuidadosa da Torá será a nossa justiça. Então, justiça não é aquilo que o mundo ou que as leis deste mundo determinam como justiça. Justiça é aquilo que a Torá nos ensina. Por isso, nós devemos nos preocupar em fazer
aquilo que a Torá nos ensina e não aquilo que as leis criadas por seres humanos às vezes nos dá direito, mas que a gente sabe que de acordo com a Torá isso não é legal, isso não é justo. Nós temos visto, né, o povo reclamando muito das injustiças que é praticada aí pelos tribunais de justiça. E por que eles fazem isso? Porque são homens que estão cegados, né, conforme Moshe está dizendo aqui, cegado pelo suborno, cegado pelos interesses, porque julgam de acordo com ideologias, quando na verdade o juiz deveria julgar de acordo com a justiça. Quem dera, né, se o mundo temesse a Torá, se o mundo obedecesse a Torá. Se o mundo obedecesse a Torá, se a Torá fosse base, fosse critério para este mundo, nós viveríamos num paraíso. Imagina você saber que todos os julgamentos que fossem acontecer num tribunal de justiça fosse sair uma decisão justa. Imagina você saber que os homens não iam se deixar levar por suborno. Como não seria este mundo? Se as pessoas não roubassem, se as pessoas não mentissem, se as pessoas não fossem injustas, se cada um respeitasse o direito do seu próximo, o mundo seria, sem dúvida, uma maravilha. E é incrível como tem gente que fala contra a Torá. No dia do juízo, eu fico imaginando isso. Às vezes eu converso com a minha esposa e a gente fala sobre isso. Imagina no dia do juízo o Eterno dizer assim, né, para aqueles que vão ser condenados. Se vocês tivessem praticado pelo menos os 10 mandamentos, porque se o mundo obedecesse às 10 palavras, o mundo era uma maravilha. Sem dúvida, o mundo era perfeito. Você não ia ter medo de roubo, não ia haver assassinato, os filhos iam honrar os pais, não ia haver adultério, não ia haver suborno, não ia haver idolatria. Ou seja, o mundo seria perfeito. No próximo verso é interessante que parece que Moshe mudou plenamente de contexto, né, pessoal? Veja o que Moshe diz. Não plante nenhum tipo de árvore com um tipo, né, de poste sagrado do lado do altar de Adonai, o seu Elohim, que vocês construirão. Mas vem cá, Moshe, você está falando de juiz, por que você mudou de assunto assim de repente? Olha que coisa interessante, pessoal. Por que Moshe está falando não plantar nenhum ídolo junto ao altar? Será que isso daqui tem alguma coisa a ver com justiça? Porque Moshe está falando de justiça. Claro que tem, pessoal. Aqui seria uma injustiça que o ser humano ia fazer com o Eterno. Nos versos anteriores, o Moshe está falando da justiça para com o próximo. Agora, Moshe está falando da justiça para com o Eterno. Adorar um ídolo ou colocar uma imagem diante do altar do Eterno é uma grande injustiça que o ser humano poderia causar. E o Moshe está falando que não se pode fazer isso, porque Adonai, o seu Elohim, odeia quem faz essas coisas. Então, se tem algo injusto, algo ingrato que o ser humano pode fazer diante do Eterno, é praticar a idolatria. É por isso que Moshe está falando desse assunto justamente junto com o tema da justiça, né? Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, tá, pessoal? E agora no capítulo 17, vai iniciar assim, olha o que Moshe vai dizer. Não sacrifique para Adonai, o seu Elohim, um boi ou uma oferta que possui algum defeito ou imperfeição. Isso seria o quê? Uma abominação para Adonai, seu Elohim. Seria também uma grande injustiça, né? Oferecer algo imperfeito para o Eterno. Está dentro do contexto ainda, tá, pessoal? Falando da justiça. Oferecer um sacrifício com defeito para o Eterno seria uma injustiça para com o Eterno. Na verdade, o Eterno não quer que o ser humano faça sacrifício. A gente vai ver nos profetas Adonai dizendo que ele se agrada muito mais que a justiça seja feita do que milhares de sacrifícios. Então não é por acaso que Moshe fala de sacrifícios dentro desse contexto. Se for encontrado entre vocês, dentro dos seus portões, ou seja, dentro da sua cidade, um homem ou uma mulher que faça o que Adonai, seu Elohim, considera iníquo, ou seja, uma transgressão da sua aliança, mediante o ato de servir ou adorar outros deuses, ou o sol, a lua, ou qualquer coisa existente no céu, algo que eu tenho proibido. Ou seja, uma transgressão, né, à justiça do Eterno, uma transgressão à Torá.
isso for contado a vocês, ou se você estiver ouvido, investigue esse assunto com muita atenção. E se isso for verdade, caso se confirme que essa coisa detestável foi feita em Israel, leve esse homem ou essa mulher que cometeu essa impiedade até os portões da cidade. Então percebe que essa pessoa vai ser julgada, vai ser levada ao tribunal de justiça. Então está dentro do contexto, tá, pessoal? De Juízes. Apedreje esse homem ou essa mulher até a morte. Então veja a sentença que o Eterno está dando aqui para aquele que adorar outros deuses, que cometer essa injustiça tão grande contra o Eterno. Da mesma forma, pessoal, que nós não podemos ser injusto com o ser humano, não podemos ser injusto com o Eterno. É isso que Moshe está dizendo aqui, que às vezes parece não ter nada a ver com o contexto, mas tem a ver. O Moshe está falando de tribunal de justiça, que deve julgar de acordo com a justiça. Então, punir uma pessoa assim, com pena de morte, né, com apedrejamento, é uma justiça. É a justiça sendo feita. Por quê? Porque ela desobedeceu a Torá, praticou uma injustiça muito grande, adorando outros deuses, algo que o Eterno proibiu que fosse feito. Mas essa sentença, pessoal, só poderá ser feita, olha só, com no mínimo 2 ou 3 testemunhas. Então veja só, quando alguém for julgada de um pecado, né, de uma injustiça que ela cometeu, muito grave, como por exemplo um pecado de morte, essa pessoa só poderá ser condenada com o testemunho de 2 pessoas. Isso tem a ver também com justiça. Jamais uma pessoa seria condenada à morte se fosse com a testemunha de apenas uma pessoa. As testemunhas serão as primeiras a atirar a pedra, né? Depois disso, todo o povo vai participar do apedrejamento. E assim vocês vão dar o fim a essa impiedade no seu meio. Ou seja, assim não vai haver essa injustiça tão grande de haver no meio do povo de Israel, o povo que Adonai tirou do Egito, pessoas adorando outros deuses. Então veja que o juízo para esse pecado de idolatria é uma sentença de morte. É um juízo severo. Agora veja o verso 8 que Moshe diz: caso surja junto ao portão da cidade de vocês um caso de difícil julgamento, exemplo, derramamento de sangue, ou uma ação civil, ofensa pessoal, ou outra questão, né, difícil de chegar a uma conclusão, que os juízes não sabem o que fazer, então leve esse caso até o lugar escolhido por Adonai. Então veja só, pessoal, Moshe está dizendo aqui que lá na terra também ia ser constituído um tribunal superior de justiça. A mesma coisa que acontecia no deserto. No deserto, quando as causas eram difíceis de resolver, ou seja, quando passasse pelas instâncias, né, inferiores e não se resolvia a questão, então tinha que ir até o superior. E no caso era Moshe. Lá na terra de Israel também seria constituído o Superior Tribunal Federal. Se a causa for difícil, seria levado até lá. E quem seria o presidente, né? Quem seria o ministro, vamos dizer assim, do Superior Tribunal Federal aqui entre o povo de Israel? Seria um sacerdote, alguém que estava próximo ao Eterno. Veja só. E vocês vão apresentar aos sacerdotes, que são levitas, e ao juiz encarregado naquele momento. Esse juiz seria um sacerdote. Consulte a opinião deles e eles chegarão ao veredito para vocês. Por que tinha que ir até o sacerdote? Porque eles são a autoridade máxima. Eles é quem estão mais próximo do Eterno e o julgamento que eles vão dar, claro, serão de acordo com a Torá. Talvez os juízes das instâncias inferiores, né, que acontecia em cada cidade, toda cidade tinha lá o seu fórum, né, a sua comarca de justiça, mas às vezes o caso seria tão difícil e nesse caso seria levado então até o superior tribunal. Haja de acordo com o que eles disserem, ou seja, o que for determinado, o que for designado pelo juiz que julgar naquele momento, né, o ministro superior da justiça, lá no lugar escolhido por Adonai, vocês têm que cuidar de colocar esse assunto em prática. Siga as instruções deles. O que o juiz determinar será cumprido. Olha só,
de acordo com a Torá que eles ensinarem a vocês. Cumpra o veredito anunciado sem se desviar para a direita ou para a esquerda da decisão deles. Então percebe que a decisão do Supremo Tribunal é de acordo com a Torá. Imagina se fosse assim, né, pessoal, no Brasil, né? Imagina se aqueles que estão no Superior Tribunal hoje, aqui do nosso país, tivesse pelo menos um pouquinho de temor a essa instrução do Eterno chamado Torá. Mas o Moshe está dizendo aqui que lá na terra de Israel, dentre o povo escolhido do Eterno, a justiça seria definida de acordo com a Torá, e o ministro supremo, a decisão que ele tomasse, a decisão que ele dissesse, teria que ser cumprida. Por quê? Porque ele não ia dar uma decisão de acordo com o que ele acha, de acordo com o interesse dele, de acordo com o partido político dele. Não, a decisão que ele ia tomar seria de acordo com a Torá. E isso vai acontecer quando, pessoal? Será que um dia isso vai acontecer? Sim, no mundo vindouro. No milênio vai haver juízes e eles vão julgar sim de acordo com a Torá. Quem será esse ministro supremo aqui? O Mashiach. Quando as decisões não poder ser resolvidas nas cidades, aonde o povo estão habitando, será levado até o Mashiach, conforme está, né, nos profetas, aonde diz que ele vai julgar o povo com justiça. Que venha logo esses dias, né, pessoal? Porque o mundo precisa realmente que esse reino de justiça do nosso Mashiach seja estabelecido. E a pessoa que for rebelde, olha só, a pessoa que for rebelde e não prestar atenção ao que diz o sacerdote, que no caso é o juiz, designado para o serviço de Adonai, seu Elohim, ou o juiz, né? Essa pessoa deverá morrer. Ou seja, pena de morte também. Extermine tamanha impiedade em Israel, e todo o povo vai ouvir a respeito disso e terá medo de continuar a agir com essa rebeldia. Ou seja, isso vai servir de exemplo. A decisão que esse juiz tomar não pode ser questionada, porque a decisão que ele vai tomar, repito, não será de acordo com a ideologia dele, será de acordo com a Torá de Adonai. Bom, o próximo tema que Moshe vai falar, né, após falar desses juízes, que sem dúvida, né, esse sistema vai acontecer no milênio, o Moshe agora vai falar sobre o desejo do povo de ter um rei, pessoal. Veja que coisa interessante. Dentro dessa porção, que é também uma porção profética, sem dúvida, o Moshe vai dizer que no futuro o povo vai ser rebelde, né? E vai desejar ter um rei. O Eterno já sabia disso. Inclusive, o Eterno tem um rei preparado para isso desde a fundação do mundo, que não seria o rei escolhido pelo povo, seria o rei escolhido por Adonai, que a gente sabe que se trata do Mashiach. Mas veja o que Moshe vai dizer no próximo verso. Quando vocês entrar na terra, que Adonai, seu Elohim, dá a vocês, e vocês tomar posse dela e viver ali, e disserem, desejamos ser governado por um rei, como todas as outras nações em nossa volta. Então percebe que a Torá já está profetizando que o povo um dia ia se cansar da liderança, né, dos juízes, e ia desejar ter um rei. Percebe que a porção começou primeiro falando sobre juízes, e o povo de Israel foi governado por juízes por muitos anos. Até que o povo, pessoal, se rebelou contra o juiz, no caso o Samuel, né? E pediu para ele um rei. Mas por que o povo se revoltou com Samuel? A gente vê a escritura dizendo que os sucessores de Samuel não estavam agindo de acordo com a justiça, né? De acordo com o que a Torá exige que o juiz haja. O Samuel, ele julgava a causa do povo de acordo com a Torá, de acordo com a instrução que Moshe está dando aqui. Mas quando vêm os filhos de Samuel, eles começam a torcer a justiça, eles começam a receber suborno, e o povo se revolta, e isso é bem normal no meio da humanidade. Quantas revoluções têm acontecido na humanidade? Os seres humanos se revoltam, pessoal, quando eles veem injustiças sendo feitas. É por isso que há muitas trocas de governo. Uma hora é o lado esquerdo no poder, daqui a pouco é o lado direito, e fica nessa troca. Por quê? Porque o povo se revolta, o povo fica na ânsia de ter alguém
reinando e governando com justiça, mas isso só vai acontecer quando os governantes e quando o povo praticar a Torá. Só há uma forma do mundo ser justo, só há uma forma do mundo ser perfeito. Somente quando os habitantes dessa terra obedecer a Torá. E isso vai acontecer somente quando? Somente no mundo vindouro. Somente quando esse rei que o Eterno vai escolher, que já escolheu, né? Que nós sabemos muito bem quem é, o nosso Mashiach, ele vai estabelecer esse reino conforme o povo vai desejar. Então veja o que Moshe vai dizer, pessoal. Coloque como rei, primeiro, aquele que Adonai, seu Elohim, escolher. O rei que escolherem deverá ser um de seus parentes. E é proibido escolher um estrangeiro, alguém que não seja parente de vocês. Então veja só. Primeiro critério para estabelecer um rei em Israel, isso dito pela Torá, é que esse rei seria escolhido por Adonai. A gente vai ver que o primeiro rei de Israel, Shaul, foi escolhido pelo Eterno. O Eterno escolheu ele, ele foi ungido, ele recebeu o Espírito do Eterno, só que ele se desviou de Adonai, e por isso Adonai vai escolher um outro, o segundo, né, no caso Davi. Então o rei escolhido pelo Eterno será o Davi, já que o primeiro vai se desviar do Eterno. Só que esses requisitos que a Torá vai dizer aqui não encaixa em Davi. Na verdade, não encaixa em nenhum dos reis que passou em Israel, porque aqui, sem dúvida, está falando de algo profético. Diz assim: entretanto, esse rei, né, que vai ser escolhido, ele não poderá ter muito cavalo, ele não poderá fazer o povo voltar para o Egito, visto que eu, Adonai, disse para vocês, nunca mais voltar por aquele caminho, nunca mais voltar para o Egito. Nos escritos nazarenos, pessoal, vai dizer que o Mashiach, quando era criança, foi levado para o Egito. Eu não vou entrar nesse assunto, né? Senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Mas eu não tenho um pingo de medo de dizer, pessoal, que essa informação não confere. O Mashiach jamais desceu para o Egito. Claro que a gente precisaria fazer um estudo só sobre esse assunto. Por que eu digo que o Mashiach jamais desceu para o Egito quando era criança? Porque a Torá proíbe que esse rei desce para o Egito. Se o Mashiach é esse rei, ele não pode jamais ter ido para o Egito como criança. Ah, mas está escrito lá no livro de Mateus. Eu acredito na Torá. Tudo que tiver escrito em qualquer lugar da escritura que for contra a Torá, eu vou ficar com a Torá, tá, pessoal? A Torá é a palavra final. Não tem como você confrontar a Torá com nenhum escrito sequer. A Torá é a palavra final. Então veja que o Moshe está dando aqui os requisitos para aquele que vai ser rei, aquele que será escolhido como rei de Israel. E eu separei, pessoal, para mostrar para vocês 10 mandamentos que o Eterno estabeleceu para o rei. E a gente vai ver, pessoal, sem dúvida nenhuma, que somente um se encaixa em todos esses 10 mandamentos, em todos esses 10 requisitos que a Torá determinou para que alguém fosse o rei de Israel. Primeiro, esse rei terá que ser escolhido por Adonai. Segundo, o rei terá que ser um israelita, jamais um estrangeiro. Ele não poderá ter muito cavalo para si. Terceiro, né? O quarto mandamento, ele não poderá fazer o povo voltar ao Egito, já que isso é uma regra, tá, pessoal? Esse é um mandamento que o Eterno disse: jamais volte para o Egito. Quinto mandamento, ele não deve ter muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie do Eterno. Sexto, ele não pode ter muito ouro nem muita prata. O Mashiach se encaixa em tudo isso, né? Ele deverá fazer para si uma cópia da Torá. Esse é um mandamento também que a Torá deu para aquele que fosse rei. O oitavo mandamento é que a Torá deverá permanecer com ele todos os dias. O rei tinha que estar sempre com a Torá, tá, pessoal? Porque o governo dele deveria ser baseado no quê? Na justiça. E o que define a justiça? A Torá. Sem Torá não há justiça, né? A justiça, de acordo com as religiões, de acordo com o conceito humano, são justiças humanas. Mas a Escritura aqui está falando de justiça de acordo com o conceito de justiça do Eterno, que é a Torá. A Torá é a justiça.
O 9º mandamento vai dizer que ele deverá ler a Torá todos os dias e meditar nela e guardar todos os mandamentos. E o 10º mandamento é que ele não deve se considerar melhor que ninguém, ele deve ser humilde. Então, que rei é esse, pessoal? Israel teve vários reis, mas a gente sabe que o único que se encaixa em todos esses mandamentos é o nosso Mashiach, que em breve virá para estabelecer o seu reino. Conforme diz os profetas, o seu reino será um reino de justiça e de paz. Mas ele vai reger as nações com vara de ferro. Tem pessoas que não gostam da Torá, então vai ficar de fora do reino, porque como é que o Mashiach vai reinar essa terra? As pessoas gostam muito de fazer a oração do Pai Nosso, e na oração do Pai Nosso diz assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Pergunta, pessoal, como é o reino do Eterno? Qual é a vontade do Eterno? Não é a Torá? Engraçado que as pessoas oram essa oração, às vezes, dezenas de vezes por dia e é contra a Torá. Veja como eles são incoerentes, como não presta atenção nem no que sai da boca deles. É incrível, né? Bom, então esses são os 10 mandamentos, né, que a Torá estabeleceu para os reis. E o próximo assunto que Moshe vai falar na porção, pessoal, é sobre o direito dos sacerdotes. Novamente, Moshe vai tocar nesse tema que ele já falou várias vezes na Torá, mas ele volta a falar nesse assunto dizendo que os sacerdotes não terão herança. Por isso, as primícias, os primogênitos de tudo que for produzido em Israel pertence aos sacerdotes. Capítulo 18, no verso 1, diz assim: os sacerdotes, que são levitas, e também toda a tribo de Levi, não deve ter parte na herança com Israel. Em vez disso, o sustento deles virá do quê? Das ofertas oferecidas pelo fogo para Adonai e tudo o que lhes pertence. Ou seja, tudo que pertence a Adonai é do sacerdote. O Eterno já deixou muito claro isso em porções anteriores. Eles não terão herança com seus irmãos, pois Adonai é a herança deles. Como ele, né, Adonai já disse. Os sacerdotes terão direito de receber do povo aquilo que eles apresentar, né, os sacrifícios, como o boi, a ovelha. O que eles vão receber desses sacrifícios, pessoal? Os sacrifícios pacíficos, que são sacrifícios de gratidão, os sacerdotes tinham direito de ficar com o peito direito e com o estômago. No caso, a buchada, né? Tem pessoas que já perguntou se pode comer miúdos de animal. Pode sim, pessoal, comer miúdos. O estômago, que é a buchada, né? Assim que a gente chama aqui no Brasil, ia pertencer ao sacerdote. Isso dos animais que eram oferecidos como sacrifícios pacíficos. Já os sacrifícios pelo pecado e pela culpa, toda a carne desses animais pertencia ao sacerdote. Apenas o sangue era derramado em volta do altar, a gordura era queimada no altar, já a carne era toda dos sacerdotes. E deles também são dadas as primícias do seu trigo, do seu vinho, do seu azeite e as primícias das suas ovelhas. Está vendo, pessoal? As primícias das ovelhas é o quê? É os primogênitos. Foi isso que eu falei na porção passada, que parecia ter um conflito de informação. Moshe mandando os produtores comer as primícias e comer também os primogênitos, mas isso foi consagrado, isso pertence ao sacerdote. Eles tiravam o dízimo para os levitas e aquilo que sobrava para eles, que no caso é 90%, desses 90% eles tiravam uma parte para ir se alegrar na presença do Eterno, e não o dízimo, como parece o texto dizer. Isso na porção passada, conforme eu falei para vocês. Percebe que as primícias e os primogênitos são dos sacerdotes. Tem gente que faz confusão com esse assunto. Primícia, pessoal, é uma coisa, dízimo é outra coisa. As primícias são os primeiros frutos, pertence aos sacerdotes. Os primogênitos são os primeiros filhotes machos dos animais, pertence aos sacerdotes. E o dízimo? O dízimo não é dos sacerdotes, pessoal, o dízimo é dos levitas. Então, os levitas recebem o dízimo, enquanto que os sacerdotes recebem as primícias e os primogênitos e os sacrifícios. Aí os levitas vão pegar o dízimo que eles receberam do povo e vão tirar o dízimo dos dízimos. Aí sim,
esse dízimo dos dízimos é levado lá para os sacerdotes. Então o povo não levava dízimo no templo, como parece. Às vezes parece que a escritura está dizendo que o povo tinha que levar o dízimo lá no templo. Não, pessoal. O povo dava o dízimo para os levitas. E os levitas, sim, tiravam o dízimo dos dízimos e levava para os sacerdotes, levava para o templo. Então percebe que tem uma hierarquia. O povo entrega o dízimo para os levitas tiram o dízimo desse dízimo e leva para os sacerdotes. Pois Adonai, o seu Elohim, os escolheu, falando aqui dos sacerdotes, de todas as tribos para prestar esse serviço no nome de Adonai e os seus filhos para sempre. Então, por esse motivo, o Eterno consagrou as primícias e os primogênitos dos animais. Aqui fala das ovelhas, mas também está incluído o gado, as vacas. Primogênito é só os machos, tá, pessoal? Quando uma vaca criasse, se a sua primeira cria fosse um bezerro macho, ele é um primogênito. Então, esse primogênito pertencia ao sacerdote, tanto vaca como ovelha e também cabra. E as primícias das frutas, do grão, toda a primícia que é os primeiros frutos pertence aos sacerdotes. O dízimo pertence aos levitas. E agora, para a gente finalizar o nosso resumo da Torá, veja que coisa interessante Moshe vai dizer aqui, pessoal. O Moshe vai dizer que o Eterno vai levantar no meio dos seus irmãos um profeta semelhante a ele, um profeta semelhante a Moshe. Veja que coisa linda. E quando foi que o Eterno fez essa promessa que ia levantar esse profeta? Foi justamente no momento da entrega da Torá. E por quê? O Moshe vai explicar o porquê, vamos ler com bastante atenção. Capítulo 18, verso 15, diz assim, pessoal. Adonai levantará dentre seus parentes um profeta semelhante a mim. Preste atenção a ele. Então, esse profeta, ele não é, como eu falei no início da porção, antagônico a Moshe. Pelo contrário, ele é semelhante a Moshe. Isso quer dizer o quê? Que ele vai pregar o mesmo que Moshe pregava. Ele vai ser humilde como Moshe era. Ele vai ser obediente como Moshe foi. Que profeta é esse? Vamos ler com atenção. E aí o Moshe vai explicar o porquê e quando foi que o Eterno prometeu esse profeta. Quando vocês estavam reunidos em Horebe, no momento da entrega da Torá, vocês pediram a Adonai, seu Elohim, dizendo: não nos deixe ouvir novamente a sua voz, nem nos permite ver esse grande fogo outra vez. Se fizer isso, morreremos. Então o povo teve medo de morrer quando eles estavam ouvindo a voz do Eterno. Por isso que eles falaram para Moshe pedir para Adonai parar, que Moshe conversasse com Adonai, e tudo que Adonai falasse para Moshe, Moshe depois transmitia a eles, e eles iam cumprir. Nesta ocasião, Adonai me disse: eles estão certos no que dizem. Ok, Moshe, eles estão certos no que eles estão pedindo. Eu vou levantar para eles um profeta semelhante a você, no meio de seus irmãos. Porei as minhas palavras em sua boca, e ele dirá tudo o que eu ordenar. Preste atenção, pessoal, nesse profeta. Quem não ouvir minhas palavras, que ele falará em meu nome. Qual é as palavras do Eterno mesmo, pessoal? As 10 palavras, a Torá, os mandamentos. Então, esse profeta, que Adonai vai levantar, vai falar as palavras do Eterno em nome do Eterno. Quem não ouvir ele vai prestar conta de si mesmo. No entanto, se o profeta falar de forma presunçosa uma palavra em meu nome que eu não lhes ordenei, ou seja, se esse profeta ensinar alguma coisa contra a Torá, olha só, pessoal, é isso que Adonai está dizendo aqui. Ou se ele falar em nome de outros deuses, então esse profeta deverá morrer. Olha que coisa interessante, pessoal. Lembra da porção passada, quando o Moshe começou a porção dizendo que quando o povo não desse ouvido aos mandamentos que ele estava ensinando, o povo já estava servindo outros deuses? Então, quando um profeta diz que a Torá não precisa ser obedecida, ele já está levando as pessoas a servir outros deuses. Um profeta que fala contra a Torá, que diz que a Torá não precisa ser praticada, que a Torá é coisa do passado,
Então veja o que Adonai está dizendo aqui. Que esse profeta que ele vai levantar tem que falar as palavras do Eterno. Qual é as palavras do Eterno? A Torá, é claro. Talvez vocês perguntem, mas como vamos saber se a palavra foi falada por Adonai ou não? Veja o que Adonai diz. Quando o profeta falar em meu nome e aquilo que ele falar não acontecer, isto é, a palavra não se cumprir, então essa palavra não terá sido dita por Adonai. O profeta terá proferido de forma presunçosa, não o tema. Então, o profeta que profetizar usando o nome de Adonai e aquilo que ele disser não acontecer, esse profeta não foi enviado por Adonai. Pessoal, a gente vai ver muitas profecias que foram profetizadas pelos profetas que não se cumpriu e nem vai acontecer. E agora, como que fica? Quer dizer então que aqueles profetas não foi enviado pelo Eterno? O profeta Miqueias, por exemplo, profetizou que o monte do templo seria arado. Era uma profecia, mas essa profecia não se cumpriu e o Eterno explicou por que não se cumpriu. Porque muitas profecias são condicionais. Os profetas avisavam o que ia acontecer com o povo. Se eles fizessem techuvá, se eles se arrependessem, aquilo que eles estavam anunciando não ia se cumprir. Ou seja, só ia vir o juízo do Eterno sobre eles se eles persistissem nos seus pecados. A função do profeta não é anunciar, na verdade, o que vai acontecer. A função do profeta é chamar o povo a fazer techuvá. Claro que se o povo não fazer techuvá, o povo está destinado, predestinado. Ao quê? À morte. Isso já está determinado desde o princípio. O Eterno vai trazer juízo sobre a terra. Por quê? Porque a terra não obedece à Torá. Todos os profetas falam isso. Quem seria esse profeta que o Eterno está dizendo aqui? Lá em Atos dos Apóstolos, quando os fariseus eles pressionam os discípulos, né, querendo impedir eles de anunciar as boas novas, Pedro vai falar sobre esse profeta, que foi profetizado por Moshe, que foi profetizado pela Torá, que se trata do Machia. Então, o Machia, ele veio falar em nome de Adonai. E tudo que o Machia falou em nome de Adonai vai se cumprir. O Machia anunciou a destruição do templo, se cumpriu. O Machia anunciou, né, que as boas novas seriam levadas para todas as nações, se cumpriu. E o Machia profetizou também e anunciou a sua vinda, o estabelecimento do seu reino. Será que vai se cumprir ou não? É óbvio que vai se cumprir. Nosso desejo é que seja ainda, né, em nossos dias, que ele venha estabelecer o seu reino. Então vamos ver o que Pedro vai falar, pessoal, lá em Atos, capítulo 3, no verso 22. Pedro fazendo o discurso, né, para os fariseus. Moisés, ou seja, Moshe, ele disse: Adonai Elohim vos suscitará entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Olha só, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Primeira coisa, pessoal, se esse profeta chegasse falando que a Torá não precisa mais ser obedecida, ele seria um profeta semelhante a Moshe? É claro que não. Se ele é um profeta semelhante a Moshe, ele tem que confirmar tudo que Moshe ensinou. E é exatamente o que o Machia diz lá em Mateus capítulo 5, quando ele diz que ele não veio abolir a Torá, pelo contrário, ele veio cumprir, ele veio ensinar. Muitos mandamentos da Torá eram mal compreendidos pelo povo da época do Machia. E o Machia simplesmente explicou de forma simples como cumprir os mandamentos. Tem pessoas que dizem, né, pessoas ignorantes, que dizem que não precisa obedecer os mandamentos, que ninguém vai ser salvo porque obedece os mandamentos. Então você está chamando o Machia de mentiroso. Por quê? Um jovem chegou até o Messias e disse: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que o Machia falou para ele? Guarda os mandamentos. E aí ele perguntou: mas quais mandamentos? Olha que pergunta mais cabeluda, pessoal. Quais mandamentos? O Machia citou os mandamentos da Torá, as 10 palavras. Claro que ele não citou 10, né? Ele citou algumas, já dando a entender que ele estava falando das 2 tábuas da Torá. Nicodemos também foi falar com o Machia e perguntou para o Machia como herdar o reino dos céus, né?
E o que o Mashiach falou para ele? Se não nascer de novo, não herdarás o reino dos céus. Ele ficou escandalizado porque ele não entendeu do que o Mashiach está falando. O que é nascer de novo, pessoal? Salmos diz claramente que a Torá de Adonai é perfeita, restaura a alma, ou seja, faz o homem nascer de novo. Nascer de novo é obedecer os mandamentos, é praticar a Torá. É preciso nascer de novo, é preciso praticar os mandamentos. O Mashiach deixou isso muito claro, mas as pessoas não querem dar ouvido para o Mashiach. Eles querem dar ouvido a alguém que supostamente falou contra a Torá, contra os mandamentos. Aí eles esquecem tudo que o Mashiach falou, tudo que Adonai falou, tudo que os profetas falou. Eles vão atrás de apenas um que supostamente tenha falado que não precisa mais obedecer os mandamentos. Ainda que seja verdade que algum escritor do Novo Testamento tenha dito que não precisa obedecer os mandamentos, vocês não poderiam jamais levar isso a sério. A não ser que vocês coloquem esse escritor acima do Eterno, acima dos profetas e acima do próprio Mashiach. Eu não estou dizendo que esse escritor, que o povo usa, né, de boca cheia para citar o nome dele, que ele tenha falado mesmo isso. Eu duvido que Paulo, conhecido assim, né, pelo meio cristão, tenha falado esses absurdos que as pessoas dizem que Paulo falou. A gente vai ver, por exemplo, Pedro dizendo na sua carta que Paulo falava coisas difíceis de entender. Nem Pedro, nem Tiago, que eram homens que conhecia Paulo pessoalmente, conseguia entender o que Paulo estava falando, mas tem os sabidão de hoje que entende, que ensina ainda. Mas o que Pedro falou na sua carta? Que as pessoas estavam distorcendo o que Paulo falou, e isso ia servir para a sua própria perdição. Se alguém queira menosprezar a Torá, achar que a Torá não precisa ser mais obedecida, ser levado a sério, porque Paulo falou isso, então a pessoa está colocando Paulo acima do Mashiach, acima de Moisés, acima do Eterno. E o Pedro continua aqui dizendo, olha, acontecerá que toda alma, né, todo ser humano que não ouvir esse profeta, que profeta? O Mashiach, será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar por Samuel, assim como todos quantos depois dele, né, falaram também anunciando esses dias. Que dias? Os dias da vinda desse profeta semelhante a Moshe, que Pedro está deixando claro aqui que se trata do Mashiach. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Elohim estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Quem é a descendência de Abraão, pessoal? Que vai abençoar todas as famílias da terra. É o profeta semelhante a Moshe, é o Mashiach. Tendo Elohim ressuscitado o seu servo, que é o profeta semelhante a Moshe, enviou-o primeiramente a vós, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte da sua perversidade, ou seja, que cada um se aparte da sua iniquidade, da sua transgressão, do seu pecado. E o que é pecado? Transgressão à Torá. Mas as pessoas dizem que não precisa mais obedecer à Torá. Se a Torá não precisasse mais ser obedecida, pessoal, não tinha pecado, porque é a Torá que define o que é pecado. Então veja só, pessoal, esses profetas de hoje que falam contra a Torá são os falsos profetas, é o que o Eterno falou. O Eterno nos deu a receita aqui de como conhecer o falso profeta e como conhecer o profeta semelhante a Moshe. Na porção passada, o Moshe falou dos falsos profetas, daqueles que iam ensinar contra a Torá. Na porção de hoje, o Moshe está falando do profeta semelhante a ele, e nós sabemos claramente que se trata do Mashiach. Então, se alguém vier falar para você que nós estamos agora na época da graça, que agora a lei de Moisés não vale mais, esse é um falso profeta, tá, pessoal? Porque o Mashiach, isso está bem claro, tanto na Torá, que a gente acabou de ler, como agora aqui em Atos capítulo 3, que o Mashiach é o profeta semelhante a Moshe. Se ele é semelhante a Moshe, ele então ensinava o quê? Ensinava a obediência à Torá. É o que ele diz várias vezes, né? Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que enviou. E qual é a vontade do Eterno? A sua palavra, a sua Torá.
os seus mandamentos. Bom, pessoal, assim a gente fez um resumo, né, dessa porção. Ela continua com outros assuntos que também está conectado com o tema de justiça, mas a gente separou esses assuntos para a gente abordar com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa que a gente leu, que a gente comentou, e que você tenha uma ótima semana. Que Adonai abençoe grandemente a sua vida. Um grande abraço para você. Shalom, shalom. Bênção das crianças. Para os meninos. Que Hashem o faça como Efraim e Menashe. Para as meninas. Que Hashem o faça como Sará, Rivka, Raquel e Leá. Que Adonai te abençoe e te guarde. Faça Adonai resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai tenha misericórdia de ti e bondade e põe em ti a sua paz. Assim seja.